Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Tudo bom? Comigo está, Tudo e com você, certo? animado? Tudo ótimo, graças a Deus, como sempre. Ah, que ótimo. Estamos aí para mais uma. Então vamos lá. Você está um pouquinho Tô só longe. arrumando aqui ainda. Quiser vir um pouquinho para É que frente? é porque aqui é por causa do suporte do celular, que ele fica Ah, um pouquinho mais entendi. longe mesmo. Tá. Mas dá para me ver Então, tranquilo. tá. Perfeito. Vamos lá. Ok. O tema de hoje, então, é reiki e sua importância histórica. E o André é formado em administração de empresas, especializado em gestão organizacional e liderança, professor de inglês, habilitado pelo sistema Reiki Usui tradicional ocidental, né? E pelo sistema Jendai Reiki Ho oriental, palestrante e escritor, tendo publicado os livros O Valor do Reiki, pela Arte Editora de 2018, e Mistérios do Reiki, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês, que é pela editora, né? Isso. Mistérios do Reiki, Vida, Propósito e Ciclos. Criador da escola de pensamento Gokai Reiki-Do, com o propósito do aprofundamento filosófico do Reiki e aplicação prática ao estilo de vida, que é bárbaro, que eu sou fã. Por isso que você está aqui. Por isso que convidei. E eu agradeço o convite A mais hora uma é tua, vez, né? meu querido. Porque a gente sabe que aqui no Reiki, principalmente no Reiki ocidental, é muito visto ainda, principalmente pelos reikianos, a parte ligada à parte terapêutica. Então, dentro do Reiki, a gente tem o Reiki como essa parte terapêutica também, obviamente, mas a gente tem um lado filosófico que acaba trazendo todo o nosso desenvolver pessoal como estilo de vida. Então, eu busco fazer esse trabalho não para suprimir, né, a parte terapêutica, mas para poder equilibrar a terapia com a filosofia e poder trazer realmente aquilo que o Reiki é para cada um dos reikianos, né? Então, como não tem muita gente que vinha fazendo isso, desde que eu comecei com o Reiki, eu sempre percebi que não havia muita gente fazendo esse trabalho da filosofia, do estilo de vida, eu resolvi dar o meu foco para esse lado e vim trazendo bons frutos. Eu achei sensacional. E Muito eu, bem. eu também aproveitei, né, para trazer, escolher esse tema hoje do reiki focado com a parte histórica, porque também é um aspecto que muitas vezes os próprios reikianos não estão muito atentos. Com a importância, por que é tão importante a gente saber a realidade da história do reiki e entender as bases de como o reiki foi formado, não só como a história do reiki, mas todo o aspecto histórico japonês que ocorreu na época, até em aspecto mundial, aspecto americano, quando a gente olha o reiki nos aspectos ocidentais. Então, eu percebo que existe muita falta de conhecimento nessa área ainda, e Sim, isso acaba fazendo com que as pessoas que trabalham dentro do reiki, ou querem se desenvolver com o reiki, às vezes não se encontrem enraizadas na prática por não entender bem como que essa prática surgiu e o que ocorreu durante tantas décadas para a prática chegar hoje a estar como está. Então, isso eu falo até como uma pessoa que pode sentir na pele. Isso era algo que fazia muita falta para mim. E quando eu comecei a ter esse conhecimento, desenvolver essa prática junto a esse conhecimento histórico, eu também pude me enraizar melhor na prática, entender melhor meu desenvolvimento dentro dela a partir desse conhecimento. tá. Interessante. Interessante. A minha formação de Reiki, eu fiz cada um com um professor, né? Um mestre. E nenhum deles eu percebi essa parte filosófica e eu senti falta disso, né? Fui Uhum. encontrar lendo os seus Hoje, livros, hoje, que foi bem interessante para mim. sim. Uhum. Hoje em dia, quando a gente. Eu também comecei por um. Eu costumo dividir pelo lado ocidental e o lado oriental, porque eu acabei me Faz formando sentido. pelas duas linhagens e pude ver realmente a diferença de uma e de outra. Até hoje em dia, no próprio Ocidente, quando as pessoas vão fazer um curso de Tem reiki, a algo gente tem ali o fazendo que é ruído chamado. no seu. Pera, André, desculpa te Claro, interromper. Tem algo fazendo claro. ruído no seu som. Tá fazendo ruído? É, quando você fala.
Talvez Deixa eu tenta ver só um diminuir pouquinho. um pouquinho. Fale Só agora. um pouquinho. Deu? Parece que melhorou. Melhorou? Fale agora. Melhorou? Bastante. Tranquilo? Obrigada. Aham. Melhorou? Beleza, Não beleza. sei se os outros estavam Então percebendo, para mim estava ruim. Obrigado. Não, tá, agora tá limpo, né? Tá. Beleza. Então, assim, quando eu fiz as minhas duas formações como aluno, ainda pelo lado ocidental e lado oriental, primeiro pelo ocidental, e eu falo ocidental porque quando as pessoas elas vão fazer os cursos de Reiki aqui no Brasil e qualquer outro país, que seja aqui América do Sul, América do Norte, Europa, é muito falado do Reiki tradicional, né, ou Reiki tibetano. Só que o Reiki tradicional e o Reiki tibetano Ou não fui, né? são isso, não são linhagens orientais, são linhagens ocidentais, que vêm Sim, da Takata, que a gente já vai falar sobre isso mais para frente. Então eu pude ver uma diferença muito grande, porque essas linhagens têm um foco muito maior dentro da parte terapêutica, na parte da imposição de mãos em si. E quando eu pude estudar a parte oriental, a partir da linhagem do Gendai, que veio justamente para fazer uma unificação dos aspectos ocidentais e orientais, que eu pude perceber que estava faltando bastante dessa parte de filosofia como estilo de vida. Aqui no Ocidente a gente tem muito a utilização da filosofia que vem a partir dos 5 princípios do Reiki. Só que a gente percebe, eu percebia nos cursos, principalmente, que era muito visto ainda como simplesmente como se fosse um mantra, né? Você tem ali os teus 5 princípios, você segue o mantra daqueles 5 princípios, mas eu não via a efetividade de estar colocando aqueles princípios como um estilo de vida. E quando eu falo em estilo de vida, eu quero dizer pegar aqueles princípios e conseguir adequar situações da tua vida dentro deles, sendo sincero com você mesmo. Então a gente tem, por exemplo, o princípio da confiança, da não preocupação, né? Não preocupação ou sim. confiança. Quando Uhum. você vai olhar esse aspecto, você tem que ver o teu dia a dia. Se você está preocupado com as coisas que estão acontecendo, se você está preocupado que amanhã você não vai conseguir fazer tal coisa ou que não vai ter dinheiro para pagar tal coisa. Então, vem todo esse aspecto da confiança, de você estar pondo isso em prática como reikiano e aí modificando a tua vida. E isso modifica teu estilo de vida. Então, isso Sim, foi algo que bastante. eu acabei captando muito mais ali desse lado oriental do reiki do que do ocidental. E justamente por isso que eu busco fazer esse trabalho de uma maneira mais ampla, porque as pessoas aqui ainda não estão muito acostumadas com isso, né? E isso também eu trago esse aspecto histórico porque tem um aspecto histórico-cultural. Então, justamente porque quando o reiki chega no Ocidente, as pessoas são muito mais no aspecto ver para crer, então você vai muito mais para aquela parte da terapia, da terapêutica, para você ter ali uma comprovação de curas, de tratamento, de algo mais futuramente focado junto com a medicina tradicional. Então, acabou ganhando muito mais é, área nesse aspecto por causa disso. E também pela causa cultural, que no Japão você tem toda aquela questão da filosofia como estilo de vida, como algo cultural também. Aqui no Sim, Ocidente já é sim. algo que a gente não tem muito. Disciplina, né? Então, Tem muito a ver com o exatamente. Oriente. Uhum. Uhum. Faz todo sentido. Então, Perfeito. então isso é algo que falta muito à cultura do próprio ocidental. Uhum. Então, quando eu aprendo o Reiki através da linhagem do Gendai, o que acontece é que eu vou começando a perceber todos esses nuances. Mas eu comecei a realmente ter essa percepção do que vinha acontecendo quando eu começo a entender melhor sobre a história do Reiki. E isso eu, Então eu vamos resolvi começar trazer pelo também começo. porque, claro, vamos pelo começo. Então, porque assim, até quando eu dou os cursos de Reiki, eu sempre conto duas histórias. Porque a gente tem duas histórias sobre o Reiki, sobre a criação do Reiki, a fundação do Reiki. A história mais famosa, que é a história, o que eu chamo de história ocidental, e a história menos famosa, que é a história, eu diria que oriental, mas porque é a história que vem do Oriente, que vem do Japão, que é da onde vem das raízes. Então é Sim, aquela que está mais próxima da realidade, ok? sim. Então a nossa, para resumir, né, eu não vou contar histórias completas aqui, porque tem bastante coisa para Uhum. falar, mas basicamente o que acontece no Ocidente? A gente tem aquela máxima do Dr. Mikao Usui, que era um padre católico, muitas vezes, por algumas pessoas, eu ouvi essa história, ou Mikao Usui, que era um monge budista, mas a mais famosa é aquela do padre católico, que falava sobre toda aquela Sim, história de que Mikao Usui descobriu o Reiki porque ele lecionava numa faculdade de teologia em Kyoto,
e alunos queriam saber como Jesus fazia a cura com as mãos, então ali ele foi fazer a Perdi busca nele. energia, E, exatamente. eu perdi Então, energia. essa história, Uhum. aham, essa história toda, ela não é uma história real, né? Ela é completamente fictícia, mas é uma história que ela foi criada justamente para trazer uma adequação ao ocidental quando o Reiki chegou aos Estados Unidos, primeiramente através do estado do Havaí, ok? Então, a gente tem que lembrar que eu ainda vou trazer todo um contexto sobre essa parte histórica, mas o Reiki chega aos Estados Unidos no começo dos anos 40, e no começo dos anos 40, Estados Unidos e Japão, eles têm uma discrepância muito grande em quesito cultural, e não só cultural, mas até dentro dos fatores momentâneos que estavam ocorrendo dentro da política dos dois países. A gente tem Guerra. que lembrar que durante os anos 40, a gente tinha a Segunda Guerra Mundial, e os Sim, atritos diretos entre Brasil e Japão. Então, sim, muito realmente precisou ser modificado para que o Reiki tivesse essa aceitação pelo americano, certo? Então, o que que você faz? Você transforma Mikao Su em um sacerdote cristão e sim, você molda toda uma história em base de um foco mais ocidental para aquela pessoa ocidental que mora nos Estados Unidos, tradicional cristão, aceitar o reiki dentro da sua cultura. Então, foi algo que foi muito necessário naquela época, mas que hoje em dia a gente já não precisa mais. E não. essa história ainda é muito dita, muito contada hoje em dia, só que hoje em dia isso acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, né? Eu já estou Quando a gente vai atualizando meu falar, material, porque há pouco tempo eu descobri não, isso também, né? Que as pois fontes é, são né? Então, repetitivas, né, na verdade, que não é sim, verdade. sim, aham. E a gente pesquisa e Mas só até encontra porque, praticamente isso. Desculpa. Uhum. é, mas até porque quando a gente fala sobre essa história, se você for ver, o rei que ele chegou no Brasil, se não me engano, nos anos 80. Então, dos anos 80, você vê que já eram 40 anos que o reiki estava no Ocidente, certo? Sim, Então, já eram 40 anos, mais dos anos 80 até agora, a gente já tem mais um grande tempo, e só ali nos anos 90 que essa informação vinda do Oriente começou a ser compartilhada aqui no Ocidente. Então, foram sim, décadas e décadas e décadas de repetição da mesma história. Então, sim. agora que as coisas estão começando a vir à luz, né? Então, muita gente agora está se adequando e se readaptando a isso, mas porque a gente tem a documentação agora da história real, do que realmente aconteceu, né? Que ajuda muito, né? É. Você E sabe, nos meus cursos até então, eu não dava muita coisa da história, até por eu não acreditar nela. Olha que engraçado. Falava, aham, gente, o que menos importa aqui no curso é a história, né? Assim, eu dava o básico, o Mikao Su e tal, os dois outros importantes, né? Mestres, a Takata e o Hayashi. Hayashi, isso, desculpe, me enrolei. E então falava, mas bem por cima, porque eu não concordava com essa história. Olha que engraçado. Eu tenho alunos Uhum. aí E assistindo, eles podem te confirmar que eu nunca me aprofundei, exatamente porque nunca me convenceu muito essa história, né? é Então, justamente por isso até que nos meus cursos eu sempre perdi, entre aspas, né? Perdi muito tempo contando sobre a história, justamente porque existe toda essa discrepância, né? Entre sim, realidade e narrativa, né? sim. Então, hoje em dia, existe ainda, a gente tem que fazer muito esforço para a gente conseguir trazer à luz essa real história do que aconteceu. E o que aconteceu, na verdade, é que, basicamente, Mikao Sui, ele não era budista, não, ele era budista, mas ele não era um monge budista, ele não era cristão, ele era um homem, né, comum, que teve ali vários trabalhos durante a sua existência, e, eventualmente, num momento de crise existencial, ele precisou ali, ele começou a se questionar sobre o sentido da vida, sobre o sentido da própria vida, Entendi. qual que era o propósito dele. E ali nessa crise existencial que ele começou a chegar às conclusões de que o que ele buscava era Anshin Hitsumei, que é o termo japonês que basicamente significa a iluminação. Era aquilo que ele buscava, o equilíbrio perfeito. Então, a partir daí que ele começa a fazer uma busca. Mas ele não está Então, buscando, essa pode parte perceber, ele toda não é está. verdadeira. Só não é verdadeiro ele Sim, ser um clérigo, né?
Nem Sim, budista, nem cristão. isso, Uhum. isso. Ele teve trabalho como jornalista, como funcionário público, como Foi. missionário, até como missionário, como assistente de político japonês, que foi o que ajudou o Reiki a crescer depois, pela influência dele dentro ali Para alavancar, no né? Japão. Isso, mas foi tudo uma questão existencial interna dele. Então, até quando a gente está falando sobre reiki, pode perceber como é interessante, como aí já vem um baque muito grande dentro de como nós, como reikianos, estando olhando para essa história, a gente consegue modificar a nossa maneira de atuar com o reiki através disso. Porque Mikao Sui não queria saber como fazia cura com as mãos. Mikao Sui queria saber como ele ia encontrar o propósito de vida dele. Então, quando a gente está Entendi. falando de Reiki, é a partir disso que ele chegou a todo o desenvolvimento da prática. Claro, tem a história é um pouquinho mais longa do que isso, mas a gente não tem tanto tempo para contar toda ela hoje. Sim, Mas ele queria encontrar o sentido da vida. Então, a gente, como reikianos, o que a gente tem que buscar também é encontrar o nosso propósito de vida para a nossa evolução. É isso que a gente precisa. perfeito. Depois que veio toda a questão ali da imposição de mãos, o trabalho, como ele desenvolveu isso e tudo mais. Mas o que ele buscava primordialmente era se desenvolver para ser uma pessoa melhor, para chegar à própria iluminação. Que Então, legal. isso é o que eu ensino para os meus alunos primordialmente. Se você vai fazer reiki, a imposição de mãos, a cura, ela vem, beleza, ótimo, mas você tem que trabalhar você mesmo antes. É isso que vai modificar você, né? Sim, Então, você autoconhecimento. vê que já isso, então você vê que isso traz a mudança de pensamento de quando as pessoas vão tatuando com o reiki. Porque se você tem ali, já dentro da história, que o que ele queria saber era como curar com as mãos, daí você vai ter tudo esses anos e décadas de pessoa querendo saber como que eu vou curar com as mãos. É isso que vem acontecendo no Ocidente. Então, quando você muda essa percepção para a realidade de que ele estava querendo buscar o entendimento da vida e do que ele era, de qual que era o caminho dele, isso também Muda muda a tudo. nossa visão de como fazer o reiki. Muda tudo. Sim, Então, a gente muda a nossa visão. Se você aprende de início que o reiki serve para isso, é essa tua visão que você vai ter. Então, a tua visão vai estar muito mais dentro do teu interior e a tua aplicação de imposição de mãos, ela vai vir, também vai vir, isso daí não vai mudar nada, mas vai vir como uma ramificação no teu propósito mais profundo. Então, por isso que, de início, né, já de início isso é muito importante. E não só isso, né, isso a gente fala ali desse começo, mas era muito importante para Mikao Sui, até você comentou ali, enquanto eu estava tentando entrar, eu vi que você havia comentado até dos meus livros, e um uhum. deles eu falo justamente, que é o Valor do Reiki, é meu primeiro livro, eu falo justamente Uma sobre por que o graça, valor eu do Reiki, né? adorei. Adorei. Valor do Reiki justamente porque eu busco mostrar onde que o Reiki agrega valor em qualquer área da nossa vida. Então, você tendo ali como o teu propósito inicial de estar fazendo algo para melhorar você mesmo, você melhorando como pessoa, você vai conseguir melhorar em qualquer atuação de campo da tua vida. En- Aí você não faz só o curso Então, voltado para o outro, né? Mas você faz o curso voltado para exatamente. o outro e para você também, né? E para você também. Né? Então, ali eu falo muito sobre questões políticas, culturais, empresariais, Econômico. na questão do desenvolvimento educacional, da criatividade. Eu falo sobre tudo justamente por causa disso, porque você consegue ampliar a tua percepção de vida dentro disso. E dentro disso, não só na questão da tua vida, a partir dessa questão histórica, mas existem muitas outras questões históricas para a gente poder entender o Reiki de uma forma melhor, para poder melhorar essa nosso entendimento. Porque o que faltava muito para mim, e eu sinto que falta para muitos dos reikianos quando eu vou conversar com eles, é que falta um certo lastro. Então, a pessoa ela fica muito naquilo de fazer o reiki com a posição de mãos, mas não tem muito aquela identificação com a prática. Eu sinto que falta essa identificação. Então, Sim. por isso que eu vou estudando história, para você entender de onde você veio. É mais ou menos quando você tem, todo mundo tem durante a vida aquele momento que quer saber mais sobre da onde que a família veio, né? Como é que eram os avós, de onde vieram os avós, Sim. de onde vieram os bisavós, porque as pessoas Faz têm essa esse necessidade de revelório. sentir, elas querem saber de onde elas pertencem, elas querem saber de onde que elas vêm, porque isso vai ajudar no autoconhecimento delas para elas entenderem quem elas são hoje. Então, Sim, falta muito disso no reiki, as pessoas às vezes não percebem, é muito inconsciente. Então, sim. para você entender bem o reiki,
ao meu ver, você tem que entender já como funcionava a política do Japão a partir do período Meiji, entende? Que vai ali desde, se eu não me engano, de 1864 a 1912, se eu não me engano. Posso estar errado, depois eu confirmo. Mas Uhum. esse Não período, você vê posso que dar. Não posso 1912 ajudar, não. ainda são 10 anos. Uhum. 1912 são ainda 10 anos antes do Reiki nascer em 1922. Então você vê que eu já estou vindo de bem antes do Reiki existir. Mas é porque a partir dali tem toda uma mudança cultural no Japão. Que o Japão durante esse período, ele era um país fechado. E a partir desse Muito período ele fechado. começa a se abrir Em para o tudo, né? Ocidente. Sim, Em em tudo. tudo. Então, a partir dali, o Japão começa a se abrir, começa a mudar, começa a ter aquele início de primórdios de globalização, andando, né, engatinhando ainda, mas a partir dali você consegue sentir uma certa mudança também nesses aspectos que vem a influenciar a existência de Mikao Usui. Mikao Sim. Usui, ele nasce E ele aqui, ó. ali nos anos, ali em cima. Ele nasce nos anos 60, de 1860, 1865, e a partir dali vai ter toda essa influência histórica para você entender como vem, como que ele vai criar o reiki e desenvolver o reiki depois. Então, as questões políticas do Japão, a gente tem que entender Isso também que o porque, Império Japonês, sim, lembrando que teve um período que o Japão proibiu os padres de entrarem no Japão, né? A sim, religião católica sim. foi Então, banida do Japão, né? Para um dos sim, sim, imperadores. sim. Então, sim, sim. Então, então você vê que já dentro da época do período Meiji, ele já traz essa liberdade religiosa também. É algo que ele abre ali para o Japão. Então ele começa a trazer um período de muita liberdade para o Japão, e Sim. desenvolvimento. Então você Ele percebe que que trouxe ele estrada traz uma de mudança. ferro, né? Que trouxe as É, foi, telecomunicações, né? Enfim, sim, ele que deu uma o acelerada no desenvolvimento Japão. começou. Isso, foi o imperador Meiji. Então, a Isso. partir dele, você consegue ver que ele traz muita influência já ali para esse período político japonês, e isso influencia muito Mikao Usui. Então, tanto que você tem ali nos registros históricos que, durante os cursos de Mikao Usui, ele tinha o que ele chamava dos 125 poemas do imperador Meiji, que Isso. antes dos cursos, antes das trocas de reiki, ele sempre lia um dos poemas do imperador Meiji, justamente para trazer uma elevação espiritual, moral para os alunos que estavam ali. Então, o imperador ele tinha essa importância muito grande ali para o reiki, mas não só para o reiki quanto os japoneses, porque a gente tem que entender que o imperador no Japão ele tinha toda aquela visão do imperador que vem de uma linhagem que vai até o deus Amaterasu há centenas de anos atrás. Então, o Sim, Império do Japão vai se desenvolvendo através dessa linhagem. Então, o japonês, ele não vê o imperador simplesmente como um líder político. Ele vê o imperador como uma representação da linhagem do deus Amaterasu na Terra. Então, sim. tem toda essa influência do Império Japonês, do imperador japonês, na vida do japonês, do cidadão japonês. Então, existia toda essa questão, tanto que A mais tarde eu vou cultura falar é sobre a toda Segunda Guerra. diferente, né? O respeito que eles têm pelos professores, né? Tem todo um, É, é uma outra cultura, né? vem, Eu acho muito linda. é, um, Eu sou bem fã. é um respeito que vem de cima para baixo já, né? Então, Isso. tudo acaba funcionando dentro dessa linhagem, digamos assim, né? É. Uhum. E daí, quando a gente tem ali toda essa percepção que a gente vem a entender como é importante a imagem do imperador para os japoneses, isso também traz influência dentro do Reiki, dentro dessa questão dos poemas, né? Então, tanto até porque o Reiki nasceu num período que já era o período Taisho, que já era do filho do imperador Meiji. Então já não era nem o período do Meiji e ainda vinha toda aquela cultura, todo aquele exemplo do último imperador para toda a cultura interna do Reiki. Tanto que Olha. eu até separei aqui alguns livros para trazer Ah, de que legal, ótimo. recomendação para algumas Uhum. pessoas. Tem um deles, que é esse daqui, que é bem famosinho, vou mostrar aqui, que é os poemas escritos, os poemas recomendados por Mikao Usui, que é um Ah, livrinho bem pequenininho compilado pelo Johnny DeCarli, sim. e aqui é a tradução de todos os 125 poemas, né? Mas aqui é só a tradução. Tem um livro também, que também é compilado pelo Johnny DeCarli, se eu não me engano, é Reiki como Filosofia de Vida, ou eu não lembro qual que era o nome do livro, mas é um livro bem grandão,
E lá você tem os poemas em japonês também, com a linguagem original. Mas é Tá no, justamente eu para, tenho vários dele, primeiramente, mas esse eu não tenho. Ah, é, e eu também não possuo esse, porque eu tenho só esse menorzinho. Mas para você ver que, de início, você já consegue perceber também que a cultura e política japonesa da época traz uma influência muito grande ali dentro do Reiki. Então você vê que o Reiki, a prática do Reiki nasce com raízes muito políticas também, muito essa questão de gestão, né? Então, não só isso, mas quando a gente já chega ali ao período, quando o Reiki nasce, sim, quando o Mikao Sui tem todo esse desenvolvimento de querer saber sobre o sentido da própria vida, ele antes disso, como eu citei, ele trabalhou dentro da política japonesa. Ele trabalhava como secretário de um político japonês, que era como sim. se a gente fosse ver assim, a nível de título, para a gente poder ter uma comparação, era como se fosse um barão, o barão Shinpei Goto. Então ele tinha muito conhecimento da parte política japonesa e quando ele começa, ele tem ali esse período de quando ele começa a desenvolver o método do Reiki, os primeiros alunos de Mikao Usui são oficiais da Marinha Imperial Japonesa. Então, esses oficiais que conseguem auxiliar que o Reiki ele tenha uma notoriedade muito mais garantida nas esferas das altas cúpulas japonesas. Então, você vê que o Reiki está muito ligado à política, muito ligado a esse sistema de gestão que era implementado naquela época. Então, o Reiki teve Sim, uma facilidade muito deu grande um, de se um desenvolver no grande Japão por causa respaldo, né? disso. Tá. Exatamente. Hum, E ainda falando dessa parte política, a gente chega alguns anos depois, quando a gente está chegando ali nos anos 40 para a Segunda Guerra Mundial, você vê que a Segunda Guerra Mundial mudou completamente o curso do Reiki. Se não tivesse sim, existido a Segunda Guerra quase Mundial, desapareceu, a né? gente não teria o Reiki. Isso, quase desapareceu. Só não desapareceu porque ele chegou ao Ocidente através das mãos da Takata. Sim, Então, que pelo era uma das Havaí. alunas, né, do Uhum. Tujiro Isso. Então, só para dar uma Isso contextualização aí. para quem está Uhum. assistindo e não capta, né, não entende muito da história, a gente tem ali o Mikao Usui, que tem um dos alunos que é o Tujiro Hayashi, que é um dos que estava na tua parede, né? E o Tá, Tujiro tá Hayashi aqui. tem uma das Tá alunas, aqui, deixa eu ver se que é a Hawayo Takata. tá lá, Isso. aquele lá. Não Ele é está o Takata. aparecendo. Deixa eu ver se eu... Mas se você for pegar, né, essa questão, você tem ali o Mikao Sui, Tujiro Hayashi ensina Hawayo Takata. E a Hawayo Takata, que apesar do nome era filha de japoneses, mas era havaiana, então era americana, e ela que leva o Reiki para os Estados Unidos ali no final dos anos 30. Então você Sim. já pega ali final dos anos 30, início da Segunda Guerra Mundial. Né? Alguns anos depois, já a partir dos anos 40, o Japão entra na guerra contra os Estados Unidos. Enquanto isso, o reiki está ali começando a brotar nos Estados Unidos também no mesmo período. Imagina que Então, dificuldade que tiveram, né, para introduzir uma técnica exatamente. japonesa num país, de um país, né, proveniente de um país opositor na guerra, né, rival. Exatamente. Então, quando você tem toda essa questão da guerra, questão política, até tem um documentário na Netflix que eu sempre recomendo para os meus alunos, que é um documentário que ele é dos anos 40, ele é daquela época, Sei. e que não é bem um documentário, na época ele era mais um filme informativo, para a gente hoje ele serve mais como um documentário, que ele Uhum. serve basicamente, ele era mostrado para os soldados americanos, mostrando como que era o funcionamento da cabeça do japonês. Olha, Porque como eles estavam numa guerra direta, os Estados Unidos com o Japão, os estadunidenses eles precisavam saber como que o japonês pensava para você poder guerrear contra ele. Tanto sim, que o nome desse documentário na Netflix é Conheça Seu Inimigo. Ele está em inglês que é Know Your Enemy. Então você tem esse Conheça Seu Inimigo, porque eles tinham uma cultura muito diferenciada. O Japão ele só começou a se ocidentalizar mesmo da maneira que ele funciona hoje depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão vem a perder a guerra e recebe tá, uma não como enxurrada, né, de aspecto cultural dos Estados Unidos. Então, antes disso, você tem uma diferença muito grande de cultura. Então, a partir daquele aspecto, você consegue assistir esse documentário e você consegue entender por que que a Takata teve que fazer tanta modificação para levar o reiki para os Estados Unidos. Porque a cultura era muito diferente, absurdamente diferente. Então, tá. depois eu vou para o pessoal que está pedindo o nome de livros, está pedindo o nome do documentário. Depois eu deixo tudo por escrito também com você para você poder passar para todo mundo, beleza? Tá bom. Mas
Isso, mas a partir disso a gente consegue ver como esses aspectos históricos, eles causam uma diferença muito grande no nosso reiki interno, em como a gente está fazendo. Então pensa, eu sabendo que o reiki tem todos os, eu já entendo que a Tata teve que fazer essa modificação histórica, então eu já vejo aspectos de flexibilidade dentro do reiki, o que muda também minha maneira de atuar com o reiki, eu já não vejo o reiki como algo rígido, de uma maneira de Também. pensamento, de atuação. Então você já vê que houve essa modificação? Houve, mas foi necessária, foi precisa. Porque se não fosse Sim. essa modificação, a gente não teria o reiki hoje no Ocidente. O reiki Sim. seria só. Nós O dois não reiki ele não chegou a estaríamos aqui sumir no falando Japão. disso, Não estaria, com certeza. Porque né? o reiki ele não chegou a sumir no Japão. Ele só se tornou ali durante a Segunda Guerra, Debaixo até do para pano. contextualizar, né? Isso, ficou por baixo dos panos, porque a partir do momento que o Japão entra na guerra, o imperador, que já era o que é conhecido por nós aqui como Hirohito, né? O Uhum. imperador, ele pega qualquer tipo de movimento que possa ser considerado como um movimento pacifista e ele anula, porque é um momento de guerra, é um momento em que todos os japoneses têm que lutar pelo império, entende? Sim. Então, quando a gente estuda um pouquinho mais esse período japonês, a gente consegue entender por que, que o Japão ele se aliou justamente a Mussolini e a Hitler. Porque Hitler já tinha todo aquele aspecto muito místico por trás da parte ariana, da parte de uma raça superior. Então, o próprio imperador japonês ele já vinha com esse pensamento também pela questão de ele se ver como representação de Deus na Terra, A representação da própria linhagem de Deus suástica, né, Amaterasu na Terra. que ele modificou dos monges budistas, né, para fazer o símbolo do nazismo, também já vem lá Pois de... é, então. Pois é, então você vê que você começa a estudar Reiki, daí você começa a estudar a história do Reiki, você já vai para a história japonesa, você já entra na Segunda Guerra Mundial, já começa a entender um pouquinho mais dessa parte nazista, daí você vai indo, né? Vai, Você vai quem é encontrando curioso muitos não caminhos para você para, né? entender mais. É. É. Então, a partir disso, você já consegue então ver como que toda essa influência política influencia a nossa maneira de fazer o Reiki hoje. E a gente muitas vezes não sabe disso. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão sem lastro, estão sem entender de onde vieram, porque teve todo esse período de movimentação política que modificou totalmente a prática. E quando o imperador Hirohito ele meio que anula esses movimentos pacifistas do Japão para todo esse movimento de guerra, a gente vai ter a Gakkai, que era a instituição criada por Mikao Usui para desenvolver o Reiki no Japão. A Gakkai ela se torna uma instituição que publicamente ela já se torna inexistente. Então ela vai para baixo dos panos, como você bem disse. Então ela se Uhum. torna uma instituição fechada, que é somente para pessoas que já vinham trabalhando com reiki, né? Elas continuam trabalhando de uma forma clandestina. E Tipo além como uma desse grupo sociedade também secreta, né? exatamente. Mais ou Então, menos assim. e você tem também você tem as famílias também. Porque no Japão você tinha a cultura de que se você vai fazer um curso, por exemplo, você vai fazer o curso de Reiki, toda a família vai fazer o curso de Reiki. Se torna algo cultural da família. É Sim, algo muito da cultura japonesa também. Então, o sim. contrário que do Ocidente. Aqui, se um membro, você tem uma família de 5 pessoas, um vai fazer o curso de Reiki, o resto não está nem aí, às vezes. No Japão era algo que todo mundo ia seguindo naquela época. Então, você tem ali as famílias, né, que vai se passando de geração em geração. Até hoje você tem muito disso em muitas famílias japonesas. É claro, não em todas, mas a Gakkai ela também continua mais por baixo dos panos. E quando você chega ali após a Segunda Guerra, existe uma dificuldade também em o reiki poder voltar, porque você tem a inserção de todo não a medicina, mas a área farmacêutica ocidental muito forte ali no começo Entrando, né? dos anos 50. Então você Sim. começa a sofrer essa influência muito maior de não ter mais esse tratamento naturalístico, holístico, para ter um tratamento mais alopático. Então isso começa ali também no Japão, por isso que o reiki já não consegue voltar a deslanchar a partir daquele momento. É, também mais tarde, quando as coisas poderiam voltar a se desenvolver, a escolha dos membros da Gakkai foi de continuar, não numa clandestinidade, mas continuar muito fechados. Eles se tornaram um grupo fechado, porque o Reiki começou a se desenvolver no Ocidente. E quando o Reiki começa a se desenvolver no Ocidente, o Reiki já vem com muita modificação.
Então sim, eles temem que, se eles forem começar a dar muita abertura, eles vão acabar, vamos usar assim a palavra, se contaminando e vão sim, acabar também perdendo sofrendo a e perdendo origem. raízes, perdendo lastro. Então a Gakkai ela só começa a dar abertura a partir dos anos 90, a partir do professor Hiroshi Doi, que é o criador da minha linhagem do Gendai Reiki-Ho. Que o Hiroshi Doi, ele aprende ele é japonês, ele aprende o Reiki primeiramente através de uma linhagem ocidental, de uma das alunas da Takata, e depois disso ele descobre a existência da Gakkai no Japão. E ali ele vai aprender o Reiki japonês com a presidente da época, que era a Koyama. E a partir dali ele percebe, poxa, existiu esse desenvolvimento no Ocidente, existiu que veio depois do desenvolvimento oriental, e as duas vertentes têm muita coisa interessante que uma está fazendo e a outra não está fazendo, e vice-versa. Então ele resolve criar essa linhagem, que é basicamente, para a gente entender, o ocidental é muito mais focado nessa parte terapêutica, e o Sim, oriental é muito mais focado na parte da filosofia. Então ele cria uma linhagem que você vai ter ali essa união do melhor das duas coisas. Você vai ter tá. uma linhagem que ele vai buscar trazer as técnicas desenvolvidas no Ocidente e buscar trazer também o aspecto histórico e filosófico prático do que veio do Oriente. Então é isso que o Gendai busca trazer e o Hiroshi Doi busca trazer. Tanto que para mim o professor Hiroshi Doi, ele depois de Mikao Usui é o reikiano mais importante do mundo para mim da história, porque ele que traz essa Faz unificação sentido, né? Uhum. mundial, Tá, entende? Porque antes você tinha, até esse momento você tinha o Japão ali fazendo o reiki de uma forma muito modesta entre eles, sim, desconhecido do Ocidente, e você tinha a Europa e a América do Norte, primordialmente, um pouquinho aqui da América do Sul, fazendo um trabalho à parte, muito ocidentalizado. Ainda também porque ali nos anos 90 você tem o estouro do movimento New Age, né? Que começa a dar aquele estouro da yoga, sim. de qualquer tipo de movimento Meditação, espiritualista. etc. Uhum. Isso, que são aquelas práticas orientais que explodem no Ocidente, né? E simplesmente e o ocidental A começa a trazer alimentação muita vegana, quer dizer, modificação. não chamava vegano na época, né? Mas naturalista, né? Então, Isso, toda uma isso. modificação. Então isso começa justamente nos anos 90. E já a partir dessa movimentação, o reiki ocidental, ele também começa a trazer muita modificação por influência do New Age. Mas tanto que você vai ter esse início de redescoberta das origens do reiki nos anos 90, a partir dos estudos tanto aqui no Brasil, o E, Johnny na realidade, DeCarli, eles indo até o começaram um Japão, pouco antes, né? né? Essa introdução aí das filosofias orientais começaram na década de 60, né? No movimento. Até foi quando George Ah, Harrison se isso, converteu ao islamismo, né? Sei isso, lá, isso, os isso. gurus, né? Foi aquela febre Não, dos gurus, o hinduísmo, isso. né? Que você tem ali o Depois teve movimento dos outra hippies, né, leva, que começa com, aham, isso, que são movimentos diferentes, né? Você vê que anti-guerra, ainda né? eu Aquela percebo coisa isso, anti-Vietnã, né? Foi toda isso, aquela. eu percebo muita diferença, porque nos anos 60, quando você tem o movimento ali dos hippies, eles são ainda muito mais ligados à natureza, a liberdades, então eles Isso, estão muito mais buscando romper com uma questão cultural conservadora e trazer uma revolução da liberdade e libertinagem, né? Então é isso que eu sim. vejo mais ali. Quando você chega nos anos 90, o movimento New Age está muito mais atrelado ao interno. Ele aí já está buscando mais trazer esse entendimento da espiritualidade interna. Isso. Então, existe uma certa mudança, mas são fases, né? São realmente Sim, fases. sim, sim. Eu E acho que daí, veio mais é, aprofundado, né? isso. Quando você tem ali o começo do estudo oriental do Reiki, o entendimento do que aconteceu, a gente tem um início com o professor John DeCarli, né, aqui do Brasil. Então ele Uhum. vai para o Japão e começa a se desenvolver. Mas antes disso você tem o alemão Franker Java Peter, que também traz todo um estudo de Gosto como o muito do Reiki livro estava dele. funcionando. Ah, Isso. Eu até trouxe aqui também, vou mostrar aqui para o pessoal, que aqui no Brasil o melhor livro que a gente tem sobre história do Reiki acaba sendo esse, que é o Isto é Reiki, que é do Franker uhum. Java Peter, que é um alemão muito querido por nós, e ele faz nos anos 90 todo um começo desse estudo. Então ele foi a primeira pessoa a conseguir um contato com a Kimiko Koyama, que era presidente da Gakkai nos anos 90, A Koyama é aquela e que tem um filho também, que é reikiano? Não.
Não, essa é a Yamaguchi, A a Kyoko Yamaguchi, eu Yamaguchi. sabia? Tá, Isso, misturei. Tem isso. razão. Isso, Uhum. que daí depois ele foi fazer o Jikiden Reiki com a Yamaguchi, né? Isso. Mas antes disso, isso daí já foi no começo dos anos 2000. Ali na metade dos anos 90, ele está tentando um contato com a Kimiko Koyama, né? E ele consegue esse primeiro contato a partir do professor Hiroshi Doi. Então Tá, você tem todo esse início, né? Essa reinventar, de se reinventar o Reiki, porque o Reiki está voltando às origens, a partir ali dos anos 90. Mas a gente aqui no Brasil, a gente começa a sentir isso de uma maneira mais forte. Eu não vou dizer nem Brasil, vou dizer mais até aqui em Curitiba, que é onde a gente tem uma percepção maior das coisas, do uhum, cenário, né, em si acontecendo, é a sim. partir de 2015 que a gente começa a perceber, porque os mestres daqui, os professores daqui, eles começam a ter essas aulas, aí se readequar na linhagem do Gendai com o Hiroshi Doi, diretamente com o Hiroshi Doi. E Ah, daí entendi. começam a trazer toda essa cultura para cá. Aqui em Curitiba, até quem foi o pioneiro em trazer essa readequação dos moldes orientais foi o professor Walter Mick, a partir de 2015, se não me engano, 2013 ou 2015, que ele, ele migra para o Gendai e começa a trazer essa reunificação e ensinar os seus alunos de uma Tá. maneira muito forte, né? Até trouxe também aqui para recomendar também o livro dele, Reiki Sem Mitos, que é um livro que busca trazer justamente desmistificar muito do que foi criado no Reiki ocidental e trazer muito da parte histórica oriental do que realmente vinha acontecendo, né? Então, a partir disso, a gente consegue perceber realmente um peso muito grande na maneira de como a gente está atuando. E Sim. eu, como reikiano, como aluno na época, eu vinha ali, eu comecei nos métodos mais ocidentais, pude fazer ali até do nível 1 até o nível 3 num método ocidental, e eu sentia que faltava alguma coisa, eu sentia como se eu não tivesse enraizado dentro da prática. E a partir aqui desses ensinamentos do Gendai, eu fui começando a entender da onde que vinha o Reiki o que eu deveria fazer dentro dessa prática. Então, isso foi uma coisa que para mim fez toda a diferença do mundo. E quando eu Sim. começo a contar essa história para as pessoas que já são reikianas, elas começam também a sentir essa diferença na vida delas. Mas Então, por faz isso que o mesmo. aspecto histórico, sim, por isso que o aspecto histórico, ele faz uma diferença muito grande dentro da maneira que a gente vai estar utilizando o Reiki para a nossa vida. Porque é o exemplo, né? Eu, por Sim. exemplo, quando eu dou um curso, uma coisa que não é muito feita, dentro do curso eu conto a história e o trabalho de cada membro da minha linhagem. Então você tem a tua Uhum. linhagem que é o professor ensinando outro professor, ensinando outro professor, até chegar até Uhum. nós, né? É, Então eu também falo na minha linhagem ah, desse atual, jeito. Uhum. Também gosto. isso, Saber de onde ele veio, né? De eu onde na minha linhagem atual, onde eu venho sim, para sim, você ensinar. entendeu o trabalho. É, É, exatamente. o que aconteceu para chegar até mim, né? Eu acho isso muito importante. Então eu falo de Mikao Usui até o meu mestre, entende? Eu conto a história de todo mundo, falando qual que foi a importância de cada um deles dentro da existência do método do Reiki. Então, para Sim, mim, isso é muito importante, sabe? eu acho. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, aqui no Ocidente, a gente vê, eu tenho certificados como aluno em que a gente tem uma linhagem onde tem até 20 mestres, Sim. entende? E muitos desses mestres são pessoas que você nunca ouve falar, você não encontra o trabalho deles. Porque também existe uma certa banalização do reiki no Ocidente, porque justamente por não existir esse laço histórico de entender como o reiki funciona, né? E porque pensa, se a gente não entende direito qual que é o propósito do reiki, porque a gente acha que o propósito é só fazer a nossa imposição de mãos. Daí, se a gente acha que esse é o único propósito e não entende aquilo que é o propósito que realmente traz todo o lastro, a gente vai começar a não dar tanta importância para aquilo que lastreia o reiki. Essa, Então a né? gente As vai pessoas ver o fazem o reiki, curso e às vezes até abandonam, né? Esse dia eu estava com uma então a amiga gente vai ver o falando reiki, comigo, ela falou, ah, minha mãe não está bem. Eu falei, mas você é reikiana? Ela falou, sou. Você está aplicando reiki na sua mãe? Não. Estava pedindo tem para esse eu abandono. enviar. Eu falei, não, eu não envio nada, uma coisa não inviabiliza a outra, mas esquece que é reikiano, né? Porque assim dispersou, né? Dispersa Falta justamente por não fazer equilíbrio. parte de um estilo de vida, né? Isso.
É. exatamente. En- Né? Então, então, quando Eu você devo vivencia o graças à reiki, minha é uma irmã coisa que mais se torna nova, natural, né? que você É? conheceu no Foi assim que seminário você semana entrou? passada. Então, é ela que Aham. despertou para essa coisa mais intensa do reiki e ela que me carregou junto. Né? Eu também, a princípio, estava meio largada. Eu falei, eu acho que nem sei se vou fazer mestrado, sabe? Porque estava faltando algumas coisas, né? Uhum. E E ela me era mais ou ajudou menos a uma sensação perceber também que eu isso, tinha. né? É, Uhum. ela me ajudou, que me E era uma resgatou pro sensação, reiki, né? Na realidade. e era uma sensação que eu tinha também por um tempo, até eu conseguir encontrar esse lastro todo para entender de onde que vinha tudo isso que eu estava fazendo, né? Sim, Então, isso é uma coisa que faltava muito. Então pensa, se você tem ali, você não sabe de onde que você está vindo, é sim, muito mais fácil você não dar a devida importância para aquilo que você faz. Hoje, por exemplo, até vamos pegar um aspecto fora do reiki, só um aspecto cultural brasileiro. Hoje em tá. dia, o brasileiro, na sua maioria, tem vergonha de dizer que é brasileiro, porque não sabe nem de onde veio, não sabe a sua história, não sabe nem o que está acontecendo atualmente. Então, é muito da cultura do próprio brasileiro também não se importar com raízes, né? Até porque muitos de nós, o Brasil foi criado também por muitos imigrantes, pelos escravos, por índios. Então, a maioria das pessoas, eu, por exemplo, né, a minha família, eu venho de três linhagens, digamos assim, linhagens europeias. Mas eram tudo pessoas extremamente pobres, fugindo de pobreza, fugindo de guerra. Então, são aquelas pessoas que vêm para cá e não trazem uma um certo lastro com uma linhagem. Eles não têm aquela preocupação em guardar essa cultura familiar. Eles têm uma Não, porque preocupação em sobreviver, muitas né? vezes nem tem mais contato, perde, né? Com a família, Uhum, nunca mais vê, né? exatamente. Então, se você não tem essa preocupação em conhecer as coisas dessa forma por uma questão cultural, muitas das outras coisas que você vai fazer, daí você vai lá tentar aprender o reiki. Você também não vai se importar. Se você não se importa nem com a tua vida, por que eu vou me importar em entender o reiki, né? Sim, Então, se na sim, tua própria vida, às vai vezes você vende, por exemplo, a você acaba conduta, né? Vai trocando. parando para outras coisas, né? Outras vertentes, né? Não me importo com Exatamente. ele, Então, não que me importa o reiki, que se me você. importa, sei lá, né? É, então, Uhum. se você já pensa assim sobre o reiki, como que você vai conseguir pensar, ter aquele estalo para dar uma devida importância disso na tua vida? E se você não tem essa devida importância sobre as coisas, ou até não porque você não tem, mas porque às vezes você não recebeu isso do teu professor, porque ele mesmo não tinha isso, então acaba se tornando algo cultural. Então as pessoas deixam de se importar um pouco com isso também, porque isso não foi ensinado para elas. E quando você chega no cenário, no meio, as pessoas não carregam isso com elas. Então, se elas não têm essa parte de extrema importância que vem da base do reiki, elas vão começar a fazer coisas de acordo com aquilo que elas estão determinando para a vida delas. Aí que nasce também outros tipos de reiki que não tem um lastro exatamente com o reiki japonês. Até comentei no início aqui da nossa live sobre, por exemplo, o reiki tibetano. O reiki tibetano ele é completamente ocidental, ele não tem nada a ver com aspectos orientais. Então, justamente porque existia essa mudança de querer trazer novas coisas para dentro de uma prática já existente, só que acabando atingindo a base e criando uma outra Sim, prática. Então isso acontece muito aqui. E é assim que você sim. cria, por exemplo, pessoas que vão fazer sem ter uma capacidade, elas simplesmente vão pagar para fazer um curso de Reiki de mestrado e elas vão ser iniciadas como mestres e vão estar lecionando sem exatamente estar sabendo aquilo que elas estão fazendo. E daí vão iniciar outros mestres, iniciar outros mestres, iniciar outros mestres, e assim você acaba defasando toda a questão do Reiki aqui no Ocidente. E isso culmina em você ter os próprios reikianos fazendo reiki de uma forma que não é condizente com aquilo que as origens do reiki prega, ou com aquele estilo de vida que deveria estar ocorrendo. Isso acaba manchando um pouquinho a imagem do reiki e faz com que Sim. você mesmo, e não por mal, né? Isso não por mal, mas justamente Não, porque sempre foi assim. Né? E justamente porque você não tem um aspecto de conhecimento histórico. sim. Então, você percebe que tudo o que a gente tem hoje, que a gente precisa melhorar dentro da prática, é por falta de conhecimento histórico. Então, E por você isso. estar linkado a isso, né? Conectado a isso, que faz toda uma diferença. É o que você estava falando É, de ter vergonha de ser brasileiro. Por isso muitos queimam bandeira do Brasil, porque não tem o significado que tem, né? Por exemplo, para mim, que sou de uma outra uhum, geração, onde a bandeira, para mim, é uma coisa exatamente. muito importante. As cores são importantes dela, o que tem nela, o que está escrito nela, né?
Então vem É uma, um garoto aí, vem, bota fogo e acha normal. Não tem esse amor, né? Esse é, vínculo, né? isso vem muito da cultura brasileira também, né? A gente pega lá, Estou por nem falando exemplo, de nos anos linguagem política, 40. esquerda, direita. Estou falando de um comportamento, né? Sim, Do sim, não, mato, a gente tá né? falando de história, né? Sim, tá falando de história. Exatamente. Até Né? porque Não só para não dar você mal chega por... entendido aí quem está nos assistindo, né? Aham. Estou Sim, querendo. sim. Mas É, a gente chega ali nos anos 40, por exemplo, aqui no Brasil, na era Vargas, a sim. gente tem ali um período em que você teve publicamente as bandeiras dos estados sendo queimadas, né? Justamente por um nacionalismo exacerbado, né? Então, é uma Sim. coisa que vem de muito já, muito tempo do brasileiro. Isso é uma coisa que aos poucos tem que ir mudando, né? Mas isso vem de dentro para fora. Eu queria também, Sandra, já aproveitar recomendar aqui alguns outros livros, que eu ainda não falei para o pessoal, Ótimo. que pode ajudar a entender um pouquinho mais sobre a história do Reiki. Tem esse livro aqui que foi compilado também pelo Johnny DeCarli, as respostas aqui, as respostas da Usui Reiki Ryo Rugakai, Tá. que fala muito mais sobre como era o funcionamento da Gakkai, que era a instituição criada por Mikao Usui, lá No no Japão. Japão para desenvolver o Reiki. Então, aqui você tem uma entrevista, né, com o presidente da época, que esse aqui é um texto antigo, se eu não me engano, dos anos 50, esse texto, e você tem muita informação pertinente de se entender o Reiki dentro do Japão, ok? No próprio Uhum. Easter Reiki, que eu já tinha mostrado, mostro de novo, né, para quem não viu, no próprio Easter Uhum. Reiki, você tem ali muito sobre a história do Reiki, mas você tem também sobre a história da Gakkai, quem foram os presidentes, o que eles faziam, no que eles acreditavam. Então isso também é muito legal. Eu tenho esse livro que eu até comentei com você no WhatsApp um tempo atrás, que a gente Ah, eu li. infelizmente não tem em português. Isso, ah, A gente comentou. tem só isso, que é o The Reiki Source Book, que é um livro espetacular, principalmente para você entender sobre a história do Reiki no Ocidente. Então, quando você tem ali, a partir dos anos 40, a Takata levando o Reiki para os Estados Unidos, e nos anos 80 ela começa a iniciar os mestres dela, que ela tem os 22 mestres da Takata, Uhum. essa história ocidental você encontra mais esse livro para quem conseguir né, entender inglês. Você acha até em PDF gratuito na internet. Ah, tem? Então, você tem Ah, ali legal. umas... Uhum. Tem. Uhum. Então você vai ter ali, por exemplo, porque a Takata ela tem os mestres dela, né? E a partir dali ela tem a neta dela, que era a Phyllis Furumoto, a Phyllis Lei Furumoto, Oromoto. que era Uhum. para, né, que tá ali junto com ela. E você tem uma outra aluna dela, que é a Bárbara Weber Ray. E as Sim, duas meio que tem ali uma guerrinha para continuar a linhagem da Takata e acaba meio que se rompendo, né? Então sim. você tem a Bárbara que Tem uma cria mastermind. isso, então você tem todos os alunos da Takata que fazem a Aliança Reiki, né, a Aliança do Reiki, e você tem a Bárbara que cria a própria linhagem dela, e então ali você já começa a ver que as coisas começam a mudar ainda mais, né? A Takata já precisou mudar, e daí os outros alunos dela também acabam mudando muita coisa. Então, nesse livro do Reiki Sourcebook, né, você consegue ter bastante informação sobre isso também. Do que você estava E falando, também, né, do Mikao ah, Sui não ter muito, não ter essa ligação com o aspecto, né, da cura, do reiki, e realmente, depois dizem que foi o Hayashi, né, que, então, na verdade, então, a que gente chega na depois parte terapêutica, estruturou, né, né? a parte das posições, e ele que Isso, sistematizou mais isso, isso, né? isso. A imposição de mão sempre foi algo do reiki, né? Não é algo como. Uhum. Eu não quero dizer que Mikao Sui estava só focando na parte Não, do não, propósito de vida, né? não, você não Mas falou isso. eu trago essa parte. Isso. Eu só Então, quis tinha esses complementar. dois Uhum. lados. Uhum. Isso. E o Hayashi ele era médico formado É, pela Marinha Imperial Japonesa. Então, sim. o que ele faz, Mikao Sui chega para ele e fala, ó, seria muito legal se você criasse um centro terapêutico para aplicar o Reiki, porque naquela época você tinha que ter algum tipo de certificação terapêutica para poder atender as pessoas. Então, não é que nem hoje que você consegue fazer um curso de Reiki e auxiliar as pessoas, atender as Sábado, pessoas de uma forma segunda-feira, livre. tarde da consultório. Uhum. Isso, você tem que ter uma certificação. Então, o Chijiro Hayashi, tendo essa certificação como médico, ele conseguiu abrir ali essa clínica e ele desenvolveu, aqui também é importante trazer isso, ele desenvolveu as posições mais famosas que a gente tem no Reiki hoje, mas o Reiki naturalmente e originalmente ele não tem posições pré-determinadas. Ele segue algo chamado de Correto. Biosen.
O Biosen é a tua percepção energética a partir da sensação das mãos, exatamente. Só que o que ele percebia? Ele queria fazer um tratamento na clínica dele muito mais estruturado, institucionalizado. Então, às vezes, ele tinha alunos dele fazendo um tratamento somente na barriga e outros fazendo somente na cabeça. Então, ele resolveu fazer uma estrutura onde todo mundo fosse seguir uma mesma linha para ter ali um tratamento padronizado. E isso é uma das coisas que o ocidental também perdeu, essa capacidade de fazer o tratamento sem ser através da padronização. E isso Sim. mostra também uma perda de sensibilidade do ocidental, né? Que é muito mais do oriental. E que eu falo muito nos meus cursos, meus alunos, gente, é fundamental que vocês desenvolvam a sensibilidade, porque mesmo que vocês façam uma entrevista com o cliente, né? Quando você vai atender, Exatamente. percebe nas mãos, putz, ó, o joelho está pulsando, tá alguma coisa esquisita aqui no joelho. Ah, aqui no É. tornozelo também, eu passei por ali e senti que tem algo puxando, né? E daí você questiona o cliente, esqueci de dizer que eu estou com um problema sério no joelho, vira e mexe, estou de bengala. Esqueci de dizer, tinha tanta coisa, eu esqueci. E você não Aham. perde, né? Você percebe. É. E outra coisa, é muito importante também essa questão do Biosen, porque da sensibilidade, porque muitas vezes você está com um problema que você sente em determinado lugar, mas a fonte desse problema está em outro lugar. Então Sim, você tem eu tenho um exemplo de quando eu atendia. Eu tinha uma pessoa que eu atendia que tinha psoríase, que é um problema eu tenho. com o couro cabeludo, né? Você tem psoríase? Então Tenho, mas não ali no couro você cabeludo, muito pouquinho, aqui na nuca. é, Agora o sumiu. dela era o dela era completamente no couro cabeludo. Então Hum. você tem todo aquele problema que a gente conseguia ver nela que era pelo estresse do trabalho dela. Só que eu não vou fazer um tratamento na cabeça dela, porque o Não. estresse ele começa no fígado. Então o tratamento Uhum. ele vai ser no fígado. Então para você estar Sim. tratando a cabeça naquele aspecto, né, você vai para o Uhum. fígado. Então muitas vezes sem esse Você só está conhecimento, se você tem a tratando o sensibilidade, você efeito, né? chega. Não a causa. Aham. Uhum. Aí, se tratando o fígado, Então você casa a origem. Legal. então o Biosen ele serve para você conseguir encontrar essa origem que às vezes não vai estar onde está doendo, mas vai estar em outro lugar e daí lá você acaba encontrando. Então isso direto, direto. Ele Aleixo está fazendo uma observação aqui, deixa eu ver o que é. Hoje temos diversos Ele tipos é de reiki, uma mas grande tudo é mestra. reiki. Temo que se perca a origem verdadeira e temo que vá enfraquecendo se não nos voltarmos para a origem. Correto. É, Concordamos com você. eu quero até agradecer a Eli. A Eli é uma grande professora lá de Irati, Sei. que abriu portas para mim, para eu poder ir lá falar para a cidade, falar para os alunos dela. Tenho uma gratidão Não, imensa pela obrigada. Eli. E ela é uma pessoa que ela, há muito mais tempo que eu, ela já leciona Reiki, lecionava pelo método ocidental e quis entender mais sobre o Reiki oriental e veio até mim, né, com humildade, alguém mais jovem, com menos experiência, Sim. digamos assim, né, de tempo de vida, para poder passar para ela esse ensinamento do Gendai. Então é disso que a gente precisa, né? As pessoas como você, como ela, que já estão há bastante tempo nessa área e estão percebendo que é preciso reaprender, né? Porque Sim. foi ensinado algo um pouco fora do lastro. Não, e mesmo porque eu sou da constelação, né? O Bert sempre fala, as coisas nunca estão finalizadas, você está sempre no processo. A hora que você achar que você já sabe tudo, você morreu, estragou, vai É, estagnar, né? é. Então você não pode A perder essa realidade é que a gente. humildade, né, de estar Aham. adquirindo novos conhecimentos, atualizando, né? Eu acho A que isso é muito realidade é que importante. Parabéns para ela. quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? E é Eu assim que acho, vai indo. eu É acho. assim mesmo, é assim mesmo. Bem idade bem adiante de você aí, e continuo achando que sei pouco. Muito interessante. Eu tenho medo quando eu chegar nos meus Continue, 80, André, não quando eu queria chegar te nos meus interromper. 80 anos, eu vou me achar muito burro, sabe? Então, porque a gente vai aprendendo, aprendendo, vai vendo que não sabe nada, e aos 80 eu tô ferrado. E daí, só para Nossa finalizar, né, Senhora. para deixar por último também, os meus livros, né, para poder falar um pouquinho também sobre como eles funcionam, porque está Por dentro um favor. pouquinho atrelado também ao que a gente está falando, né? Então, tem o meu primeiro, que é o Valor do Reiki, que é o que eu já comentei aqui, que eu vou estar falando justamente de como que o Reiki vai agregar em todos os aspectos da vida, como que o Reiki vai agregar valor
em todos os aspectos da vida. Então aqui eu não estou falando só de tratamento terapêutico ou desenvolvimento espiritual, eu estou justamente falando sobre um desenvolvimento geral da vida, né? Então eu tenho, dividindo em capítulos, né? Eu tenho como o reiki vai ser bom para você, como ele vai ser bom para o círculo social, no teu trabalho, para a família, para a saúde, de um aspecto geral, que a gente entra na parte terapêutica, na política, na Educacional, economia, né? nas artes, no ensino. Então eu vou falar sobre como que você... Porque existem aquelas pessoas que, às vezes, elas não conseguem linkar as coisas que acontecem no mundo uma com a outra. Então elas pensam Sim, assim, ah, eu faço reiki. Mas, isolado, ah, né? reiki não tem a ver com aquilo. É, Reiki não tem a ver com aquilo ali. Reiki a ver com política. Reiki não tem nada a ver com política. Daí você vai começando a analisar, você vê aqui. Sim, tem a ver com política também. Tem a eu ver achei que com dividiu arquitetura, muito tem a ver bem com o engenharia, tem a ver capítulo com para tudo, cada tema, sabe? achei que ficou bem didático É. o seu livro. Eu tenho recomendado aos meus alunos seu livro, tá? Você os vende também? Não? Agradeço. Você os Sim, comercializa? o valor do Reiki, que é o meu primeiro, tem nas livrarias Curitiba ou comigo, né? Esse é só comigo ou na Curitiba. E o meu Tá. segundo, que é esse daqui, que é o Mistérios do Reiki, Vida, Propósitos e Ciclos. Esse daqui você encontra bem mais fácil comigo também, ou com a editora, em todas as livrarias do Brasil, na Amazon, esse daqui vai estar lá. E esse Tá. daqui eu busco, ele é muito mais, ele é um livro mais difícil, esse daqui. É um livro que você precisa ler com muito mais atenção, né? Então é um livro muito filosófico e muito lógico. Então ali eu estou buscando mostrar como que o Reiki ele vai mostrar para você os teus ciclos de vida, porque a tua evolução ela vai a partir de ciclos. Então todo mundo vai estar vivendo a própria vida através de ciclos, né? Ciclos Sim. menores, maiores, de mais tempo, menos tempo, ciclos dentro de Mais ciclos, fáceis, ciclos que mais influenciam outros difíceis, mais ciclos. pesados, mais perdas, Exatamente. tudo. E o que eu busco mostrar é que o Reiki, ele vai te mostrar, ele vai direcionar, ele vai pegar a tua cabeça, você está olhando para lá, ele vai virar a tua cabeça para cá e mostrar isso daqui que você tem que ver. Então, para você aprender o que você tem que aprender no teu ciclo, é isso que você tem que fazer, é isso que o Reiki faz. Quando você está linkando o Reiki, também é o aspecto filosófico E prático, você e deixar, não né, só André? na parte terapêutica. Claro. Né? E aí a E gente você entra no, atentar, no né? quarto, mas você entra no quarto princípio do Reiki, né? Trabalhe sinceramente sobre si mesmo. Então é você Vamos falar saber dos ser 5 sincero com as princípios, coisas que você tem André, que fazer. para as pessoas Hã? entenderem um Desculpa? pouquinho? Você pode falar dos 5 princípios para eles? Rapidamente, assim? Claro, claro. Né? Nós estamos Então a já gente falando tem, do né, primeiro, estamos falando do quarto, né? Aí a gente já Aham. faz uma leitura dos 5. A gente tem ali os 5 princípios, na verdade eu chamo de 6, né? Porque antes dos 5 princípios a gente fala o só por hoje, né? Que o Só só por por hoje hoje. para mim já é Então, um, é é um toda uma princípio, diferença. né? Concordo com você. É um princípio em si. Porque o só por hoje ele traz a noção de que você vive o momento presente, então você não deixar as coisas para depois. E Então, para agora é o mim, isso já é um mais grande importante. princípio, Não? né? Eu acho o mais importante de todos. Então, antes de cada um dos princípios, é dito só por hoje, justamente para você estar aplicando aqueles princípios no momento presente, para você não ficar perdido com o passado ou futuro. Então, para você não procrastinar nada na tua vida, naquele momento você mudar. Então, você tem ali o só por hoje, né? O primeiro aspecto é sou calmo, então, ou não tenho raiva, que você vai Não me buscar analisar preocupo, as né? coisas da tua vida de uma forma mais clara, que você não vai deixar se atingir pelo desequilíbrio para você ter uma lucidez para conseguir lidar com as situações da tua vida. Então, não tenho raiva. Você tem o não me preocupo ou confio, que É, traz uhum. justamente o aspecto que a gente já falou aqui, de poder entender que as coisas que estão acontecendo porque devem acontecer daquela forma, porque se estão acontecendo e me atingem, eu tenho algum aprendizado a tirar dentro daquela situação. Então, eu vou estar aprendendo com as dificuldades. E aí a gente já entra para o próximo princípio, que é o sou grato. Então, não só você estar sabendo perceber a não preocupação e confiar naquilo que está acontecendo, como também saber ser grato por tudo que é bom e ruim na sua vida. Porque as coisas Também. boas são boas para você e as coisas ruins vão te trazer novas, vão te tirar do comodismo, vai conseguir fazer com que você evolua. Então também poder ser grato em base disso. E a gratidão É, também te traz aspectos de humildade. Quando você é grato, você está dizendo que você é grato a algo. Se você é grato a algo, quer dizer que você é incapaz de fazer tudo sozinho. Algo precisou também vir te ajudar e você agradece a isso. Você abaixa a cabeça para agradecer a algo. Então isso também exercita a humildade.
Quando a gente Em diz em seguida a gente tem constelação, eu o me já rendo, né? exatamente. Então, o quarto a gente tem o sou honesto, trabalho honestamente, que no Ocidente é muito visto com o trabalho braçal, o trabalho de sustento, mas na verdade isso está falando sobre trabalho interno. Então, eu sou sincero, trabalho honestamente sobre mim mesmo. Então, você vê que isso daí é o princípio que vai evitar que, quando você está no teu dia a dia e você começa a ficar com raiva, o que que vai acontecer? Você vai pensar, tem que trabalhar honestamente sobre mim mesmo, não posso ter raiva. Então, isso daí já é um princípio que vai evitar que você não siga os outros princípios também. Se você não estiver seguindo o outro, você vai lembrar desse. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Se eu me propus a ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser sincero. Então, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Né? Então, esse é o quarto princípio. E o quinto princípio, que é o sou bondoso. Que de nada vale as coisas no mundo se você não for bondoso. Quando você é bondoso, você está levando o bem-estar para os outros, mas, principalmente, e eu vou dizer para vocês que esse é o princípio que eu tenho mais dificuldade. Não por causa da bondade com os outros, mas porque a gente fala sobre ser bondoso com si próprio. Consigo. E eu sou uma pessoa que eu cobro muito a mim mesmo. Eu, às vezes, sou ruim demais comigo mesmo. E Ah, isso é eu uma coisa também. que eu sempre tenho que ficar muito Uhum. atento, sabe? Então, esse princípio está falando sobre ser bondoso com si próprio. Então, você Tá. tem que também se dar uma colher de chá para você não ser ruim com você mesmo e ver as coisas boas que você faz. Então, Sim. esses que são os 5 princípios. E eu vejo esses 5 princípios como os princípios que, não exatamente somente princípios do Reiki, mas são princípios que qualquer ser Não, humano, não, se de qualquer ser vida. humano seguir, Ah, né, você vai ter o desenvolvimento, certo? Então, por isso que, o que, que o Reiki vai fazer como imposição de mãos? O Reiki vai te ajudar a trazer o equilíbrio, ok? Só que se você está fazendo somente aquela imposição de mãos e você não estiver atento a essas questões, o Reiki não vai conseguir fazer nada. Porque o Reiki é uma ferramenta. O Reiki não faz milagre. O Reiki te ajuda a você se ajudar. Então, quando você vai num psicólogo, por exemplo, o psicólogo, ele está te ajudando a identificar problemas em você mesmo para você trabalhar com você mesmo. O Reiki sim. faz a mesma coisa. O Reiki vai te Uhum. ajudar a identificar problemas em você mesmo para você, através da filosofia, mudar seus aspectos éticos e morais. E Então, as por isso que a escolhas filosofia é são tão tuas, né? importante dentro do Reiki. Exatamente, as escolhas são suas. Então é para isso que a gente precisa entender todo esse aspecto. Então, trazendo já, fechando, né, o ciclo do que a gente estava falando aqui hoje, se eu for pegar e analisar somente a história do Reiki, suprimindo a parte filosófica como um todo, e olhando só para a parte prática terapêutica, por uma questão cultural histórica, eu não vou estar exercendo o Reiki numa totalidade na minha vida. Então vai estar faltando muita coisa. E por isso que Sim. muitos reikianos se sentem muito incompletos. E estão fazendo reiki, e muitos até não estão fazendo porque não se sentem mais muito bem fazendo, justamente porque falta essa parte. E Sim. isso é o Desconectado. essencial dentro do reiki. Uhum. Exatamente. Então, se você é uma Muito. pessoa que você está mudando esses aspectos em você, você não precisa nem da imposição de mãos. Entende? Você já está se tornando uma pessoa melhor por isso mesmo. Então, a Sim. imposição de mãos, ela vai vir para te auxiliar com uma cura, para você chegar à raiz do problema que muitas das vezes está em aspectos de consciência, de emoção, de situações, de traumas, e ali você vai mudar com essa tua força de vontade dentro dos princípios. Então é para isso que eles servem. E é isso que eu busco trazer dentro, tanto mostrando esse aspecto do estilo de vida, quanto também um Sim. aspecto filosófico de entender como você vai atingir o propósito da tua vida dentro desses ciclos que o Reiki está mostrando para você, e quanto antes, porque o que determina o tempo de um ciclo na tua vida é você mesmo. Eles têm o tempo de duração até o momento que você aprende com ele. Porque você aprendendo com um Não tem ciclo, mais você vai para necessidade de outro. ficar naquilo, né? Aprendeu, Daí você vai já para sacou o que está outro, acontecendo, vai para a próxima. sim, Hã? vai para a próxima. Porque no próximo você vai utilizar daquele Encalhado. aprendizado. Uhum. Né? Então, por isso que existem os ciclos na nossa vida. E o Reiki trabalha dessa forma. Então, eu até baseei, meu livro inteirinho, esse segundo livro, ele é baseado num pensamento, até no começo do livro eu falo sobre isso, que é num pensamento do filósofo Sêneca, que é um filósofo clássico, né? Que Sim. ele fala que, basicamente, que não importa o tempo que você vive, importa a qualidade que você dá para o teu tempo vivido, certo? Então, É você vai ter, às vezes, profundíssimo, uma né? pessoa... É, então, é a maneira que você vai ver como você vai utilizar teus ciclos. Então, tá ali a tua situação para aprender. Quantas pessoas não passam 40, 50 anos com mágoa de alguma pessoa e não evolui e continua naquela? Não sai Então, é daquilo, algo né? que, às vezes, né, não sai daquilo. Então, não aprende, não cresce.
Então essa pessoa, ela só está sobrevivendo, ela está vivendo uma vida sem aprendizado. Então ela não está cumprindo um propósito de vida que é o aprendizado para a evolução. Então E justamente outros, isso daí é o que né, eu se falo com dedicam detalhes dentro do Reiki. ao hedonismo, né? Só ao bem-estar, só ao se divertir, né? Só curtir o bem bom da vida e não crescem também, né? Não amadurecem, não... É, E daí passam por um período, né, onde são acometidos por uma doença séria, que daí começa a ver a importância do tempo, aí modifica tudo, né, André? é, Aí fala, nossa, exatamente. o que eu E fiz até até por agora? isso, Né? Que eu estou fazendo? Quanto mas tempo eu tenho? Né? você sabe, Sandra, que assim mesmo, né, a gente tendo esses pensamentos, eu justamente penso hoje que eu não sou tão bondoso comigo mesmo por causa desse pensamento. Então você vê que você tem que cuidar que mesmo o pensamento bom, ele leva você a extremos. Então, Sim. eu pensando que eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho que realizar meu aprendizado e utilizar o meu tempo da melhor forma, muitas vezes eu não sei como que eu vou estar utilizando esse tempo de melhor forma. Às vezes eu acho que é através do estudo ou do meu desenvolvimento pessoal, mas nisso eu acabo não vivendo coisas mais simples da vida, acabo não me divertindo, acabo não me ampliando em outros aspectos que também são importantes. Então, tudo é preciso estar dentro do equilíbrio, do balanço, porque é aquele caminho do meio, né? É o caminho Sim, do meio. que vem do budismo, né? Que eu acho bárbaro. Exatamente, E que é o mais difícil. exatamente. Que é Nem difícil, tanto é ar, muito nem tanto difícil. mar. É, então eu sou uma Equilíbrio. pessoa, por exemplo, Uhum. eu sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de heavy metal, eu gosto muito de coisas assim. Então eu vejo isso como um caminho do meio, sabe? Muitas pessoas de um lado e de outro, eles ficam, nossa, mas você gosta tanto de futebol e aquela energia tão telúrica, e daí depois você gosta do reiki, você faz o reiki, e pessoas do reiki falam, nossa, mas você é uma pessoa que trabalha com uma energia tão suave, daí você vai para aquela energia que é tão pesada, mas é o caminho do meio. É você saber se equilibrar dentro E para disso. lá e para Dentro cá, dos né? dois lados. Circular entre elas. É, Né? você vai ter um aprendizado absurdo dentro dos dois lados. E ali você vai tentar equilibrar a você mesmo. Se você vai tentar ficar só no ladinho zen da vida, você não Ah, está vivenciando a vida da maneira que você tem que viver também. Se você fica só do lado também material, você não está vivendo. É o caminho do meio. É basicamente isso, né? você foge, né, da convivência, você foge numa série de coisas, daí fica fácil também você seguir uma linha, né, tranquilo. Não vai e vem da valsa da vida, que é o difícil você ter esses equilíbrios com perdas drásticas, né? Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, muita gente está perdendo tudo que tem, né? Não estão dando conta de É. pagar aluguel dos E espaços e estão tendo que lidar com isso. Tem família para sustentar, tem situações, né? Tem que ter um é, equilíbrio é, e uma serenidade para ver uma luz no fim do túnel e falar, bom, isso não está dando, vou mudar para cá e vou tentar fazer alguma coisa nesse segmento, né? Para exatamente. alavancar E a a gente vida tem de até. novo. Né? E aí você vê que a gente entra nos princípios, né? E se Sim, você vai ver dentro dos princípios até, a parte da confiança, até trago aqui uma das máximas dos estoicos, os filósofos clássicos, né, da era clássica. Eles sim. diziam basicamente que se você que você se preocupar é uma coisa ilógica, porque se você está com um problema, você tem que pensar, eu posso fazer alguma coisa para resolver? Posso, então eu Hum, vou lá e faço. Não posso, então não tem por que eu me preocupar, não tem o que eu posso fazer. Então é não, basicamente eu isso, estou né? perdido, né? Então todo mundo, Resolvido está, todo como mundo eles no dizem. Brasil, é, Não tenho todo o mundo no que Brasil e no resolver, mundo resolvido hoje, está. aham, todo mundo no Brasil e no mundo hoje está lidando com esse problema Sim, da pandemia. Então, todo mundo está passando por dificuldades. A questão é cada um parar para pensar o que que eu posso fazer para melhorar isso. Se eu posso fazer sim, alguma coisa, eu vou lá e vou fazer. Né? É a vontade. Muita gente não tem a força de vontade para fazer as coisas também. Então, é ter essa força de vontade. Mas se não pode fazer também, não tem nada que possa fazer. Por exemplo, teve lá a explosão do Líbano que a gente viu essa semana. Eu, André, posso fazer alguma coisa? Posso enviar um donativo se eu tenho dinheiro? Posso, então eu vou enviar um donativo. Não posso fazer nada? Vou fazer o que eu posso, vou fazer uma oração, vou fazer emanar alguma coisa boa, vou ajudar as pessoas que enviar estão em perto, que estão reiki. se preocupando, né? Uhum. Vou ajudar com reiki. Então eu vou fazer o que eu posso, né? E se eu não posso fazer nada, eu faço o que está no meu alcance e não me preocupo, né? Uma prece Então e tá acabou. dentro ali justamente dos princípios, né? Então você vê que vai se Uhum. encaixando na nossa vida, justamente isso. Uhum. Perfeito, André. Quer dar uma olhadinha aí para ver se tem perguntas que a gente está falando aqui? Eu não estou acompanhando muito aqui se o pessoal fez comentários. Eu vou deixar para você olhar porque o meu celular ele tá virado e daí eu não Tá, consigo ler. tá.
estamos, Eli Aleixo complementa aqui, se deixarmos as coisas materiais de lado, estamos fugindo das verdades das grandes provas, com certeza. Se vivermos só zen, estamos nos distanciando de nós mesmos, da realidade, né, da vida. Concordo plenamente. André, Exatamente. perfeito. Não E, está e falando. até porque, se você. Isso é uma das armadilhas muito grandes de quem vive no mundo espiritualista. De querer deixar o material para trás ou ver o material como uma coisa extremamente ruim. E as pessoas têm que lembrar que se a gente está aqui vivendo no mundo material, a gente está aqui para aprender em situações de cunho material. Sim. Então, você não está aqui por acaso. Se você está Uhum. aqui e você vive num mundo onde você tem medos, traumas, ansiedades, brigas, desavenças, a gente vive num mundo de polos. E a gente está aqui para aprender a lidar com esses polos, porque quando a gente entende o caminho do meio desses polos, é quando a gente chega ao nosso equilíbrio. Então, isso que é o sentido da nossa vida aqui. Então, não adianta eu querer, como muitas pessoas fazem, querer viver com pensamentos de outras dimensões, como se fosse tudo luz e perfeito aqui nesse mundo. Porque esse mundo não funciona assim. Né? Não. As leis dessa dimensão, a gente vive de acordo com as leis dessa dimensão. E a gente está aqui para aprender com elas. Então, a gente vai aprendendo a se tornar um ser melhor a partir das dificuldades que a gente sofre aqui. Sim. Então, não adianta simplesmente as pessoas terem aquele sonho de ir para a montanha e viver lá meditando o resto da vida. Porque você não vai aprender absolutamente nada fazendo isso. Você não vai ter dificuldades na vida, nada vai ser incômodo. Você não vai ter pessoas para te estressar. E se você não tem isso, você não tem aprendizado. Então, Fica quem está difícil, vivendo né? aqui hoje, a maior maneira de você exercer a espiritualidade é você vivendo a matéria e entendendo dentro dessa vivência material como que você pode crescer nisso. A Esse que é o segredo por trás de tudo. Conscienciologia tem uma divisão, né? Onde se fala, Uhum, se estuda a conviviologia, né? Tem até nome uhum. essa parte científica da conscienciologia, que é estudo da convivência, né? O quanto convivendo te traz, né? Te espelha situações, te traz oportunidades para crescimento. É exatamente isso que você está acabando de falar, né? Então, você veja, tem Exatamente, falta, né? uma cadeira, né? Uma ciência dentro da conscienciologia para estudar esse departamento da convivência. Olha que interessante. A gente sabe, Sandra, eu acho que uma das coisas mais tristes que eu ouço, às vezes, algumas pessoas falarem é: ah, isso daí ninguém sabe, ninguém sabe. Mas daí você começa a ver, a gente tem tantas respostas, e tantos estudos, e tantos grandes mestres, e tanta coisa para realmente a gente conseguir se desenvolver e entender como o mundo funciona, e isso já existe há milênios. É Sim, tudo uma questão de negacionismo ou preguiça, né? Então, a gente tem muita desde a informação. Buda, a Tudo tanta isso que eu te falei, por ignorância, né? exemplo, é. A melhor maneira de você conseguir comprovar isso, por exemplo, você falou dessa cadeira existente nesse estudo. Você tem um estudo teórico, a melhor maneira de você comprovar isso é você aplicar na tua vida e comprovar isso na prática. E Sim. isso é o que eu faço com o Reiki. Eu até, antigamente, quando eu costumava fazer vídeo sobre Reiki, eu tinha um vídeo chamado Eu Não Acredito no Reiki. Era um dos títulos do meu vídeo. Que Porque eu legal. não acredito em nada. Eu vivencio as coisas, eu busco Sim. entender, entende? Eu busco entender na pele. Eu não preciso Uhum. acreditar em algo que eu sinto, que eu sei que está acontecendo. Porque eu estou percebendo, porque eu, de uma forma até científica, eu peguei e pus em prova para ver se Sim, funciona, para ver se repete, se acontece. Foi o que eu fiz com o Reiki, é assim que eu vivencio. Assim como a filosofia também. Se eu tenho sim, uma ideia de utilizar os princípios, e os princípios me dizem que isso vão me ajudar a crescer, eu vou pôr isso em prática no meu dia a dia, vou ver os resultados, e vou ver, pô, realmente cresci. Então isso funciona. Então eu não preciso acreditar naquilo, porque eu sei que funciona. Eu não preciso ter uma crença por trás. Né? Então tem toda essa relação também, sabe? Então é você pôr em prática esses ensinamentos, não ficar só na teoria também. sim, com certeza. Gente, é aquele momento que o André está finalizando. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, aproveitem. Vocês viram que esse meu convidado é nenhuma inverdade a respeito dele, né? Ele é um pesquisador, ele é um curioso, ele é muito sério com as buscas dele, né? Uma coisa que eu A admiro gente muito tenta, dele. né? E A gente tenta. tem que ir atrás, né? Hoje a gente tem tanto recurso, né? Como você mesmo disse, tem livros até em PDF que você pode
Ah, não tenho dinheiro. Não é mais nem desculpa isso. Você encontra milhões de Uhum. coisas no Google hoje, né? E, então, Até, assim, até para quem, eu até esqueci de trazer aqui também, mas hum, porque eu tenho outros livros de Reiki aqui, mas eu quis trazer os mais ligados à parte histórica. Mas aqui sim. tem aquele livro famoso também do Walter Lubeck, que é o Grande Livro dos Símbolos do Reiki. Apesar de eu ter algumas ressalvas com o Esse não Walter estava Lubeck e, esgotado? e a linhagem dele. Hã? Esse estava esgotado? Não, não, esse daí ainda é pela Pensamento, editora Pensamento. Esse Tá, ainda então você tá. É, encontra não, bem porque um fácil por deles aí. que eu andei procurando, me disseram que estava esgotado. Esse daí do Grande Livro dos Símbolos, ele tem uma capa Uhum. verde. Tem muita coisa ali que eu tenho ressalvas com o Walter Lubeck às vezes por questões de dentro do Reiki mesmo, né, a maneira que a gente faz as coisas. Uhum. Mas ali ele passa um panorama. Ele escreve esse livro em, Ele em é dupla alemão, né? com ele é alemão, né? Ele é o Uhum. criador do Rainbow Reiki, né? E Rainbow Rei, ele né? lá é contado toda a história até de como o budismo nasceu. Então ele conta uma história indo desde o budismo, porque o Mikao Sui era Viu? budista, Lá então você tem atrás, raízes budistas no Reiki também, né? né? Então Porque você corta tem no Japão, né? muitos livros. Sim, Hum, você tem uma infinidade de material. Então é só você buscar. Até vou dizer aqui para o pessoal assistindo que se tiverem dúvidas mais tarde sobre o material ou sobre o meu trabalho, qualquer coisa que seja, né, que eu possa auxiliar, pode vir depois também me procurar nas minhas redes sociais ou através de você pode passar o meu contato, que também eu estou à sim. disposição. Eu não sei escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo. Que não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não é aqui. Eu não sei onde que escreve aqui. Preciso aprender isso, tá? Mas se alguém precisar do seu contato, eu passo depois, não há problema algum. Você também tem Com Facebook, tem certeza. Instagram, né? Tem tudo. Então não é difícil de te Sim, achar, né? sim. E Quem até tiver interesse também nos livros comunicando também, né? comunicando o pessoal Recomendo. também que eu, eu já há quase um ano, já cerca de 10 meses, eu interrompi, né, as minhas atividades com o Reiki. Eu vou voltar logo, mas eu vou voltar de outra forma. Eu vou buscar fazer um curso de aprofundamento filosófico prático, onde eu vou querer estar trazendo todo esse conteúdo dos meus livros para uma tarde onde eu vou estar conversando com os alunos sobre Muito interessante. aspectos de ciclos e propósito e utilização da filosofia no estilo de vida. Então, também isso vai acontecer no futuro, quem sabe a partir do ano que vem. Então, quem tiver interesse Me também pode avise que ficar em ajuda a contato. divulgar, tá? Com muito gosto. Com certeza, agradeço. Com E também quero certeza. agradecer, né, você pela oportunidade de abrir aqui Hum. esse espacinho para mim. Já alguns meses atrás você veio com o convite, eu não pude aceitar na época, mas, né, que a gente tarda, mas não falha. Você falou. Depois eu te aviso. E você avisou. Você foi correto, né? Estamos aqui, ó. E eu sou muito grata, que eu Estamos queria aqui. muito apresentar você para os meus alunos aí que estão assistindo, meus futuros alunos, que tem alguns que estão me cobrando aí também, começar a dar cursos já. E eu falei, nossa, vai ser muito importante ver essa outra visão, né? Que quase ninguém mostra, né? Eu fiz curso em São Paulo, fiz aqui, fiz em Sorocaba, fiz para lá e para cá, em Florianópolis, e, sabe, senti essa falta desses aspectos que você traz, né? Por isso, acho que a gente só tem a acrescentar, né? Novas E eu fico feliz de óticas, poder ser né? útil e poder trazer algo novo, né, também, né. Acho Ah, que uma das coisas que eu percebia muito também ao longo dos anos de estudo é que o material, ele muitas vezes era muito repetitivo. Não havia alguma mais coisa da nova, conta, algum desenvolvimento novo, mais da conta. né. En- Uhum. Então eu quis Muito. trazer algo novo, algo que não repetisse com nada que já estava vindo sendo feito também, para poder trazer Com um muitos aprofundamento. erros Então eu fico também, né? feliz em ser útil, né. Aham. Com É, muitos eu fico erros feliz em ser também. útil, então, saber que, né, que está sendo bom. Então, que Eu te continue sendo agradeço assim para todos muito. nós. Acho que o pessoal aí curtiu muito. Quem me perguntar por você, te passo o seu contato com muito gosto, tranquilo. Te agradeço em outro momento que você queira me dar outra entrevista e pegar outros aspectos do Reiki. Estou disponível, é só você me dar um toque. Sandra, quero fazer mais uma. Me avisa, marcamos nova data e Vamos, va- fazemos outra, tá bom? vamos sim, tio. Pega outro tema aí e vamos destrinchar também. Isso. O Reiki é rico, tem tanta coisa, né?
As pessoas acham que, Com como você certeza. disse, só que resume é botar as mãos, tirar as mãos, e não é bem mais do que É, isso, um, é, né? um, é uma Isso. profundidade completa desse mundo. Completa. E, e eu queria que meus alunos compreendessem quando eu falo sobre isso, sabe? Né? Que tem algum fundamento, muito fundamento que eu estou falando, né? Que Reiki é um modo de vida. Né? Completo. Vai me Completo. E perguntar, quanto antes não, você você é entender psicólogo, isso, tem isso, né? tem aquilo, e você tem uma paixão pelo Reiki. Tem uma paixão e um respeito profundo pelo Reiki. Né? Só me propus a dar aula de Reiki quando eu me senti pronta para dar aula de curso de Reiki. Né? Eu fui mestre formada há anos e demorei para começar a me sentir tranquila para dar o Reiki. Eu acho que não era um curso qualquer. Né? O meu Eu respeito senti a pelo mesma Reiki. coisa. Né? Para mim acabou vindo bem mais rápido, mas eu seguia o mesmo pensamento, né? E acabou que o próprio Reiki acaba mostrando as coisas pra gente. Quando eu Demais. percebi que as Né? pessoas estavam vindo, né? As pessoas estavam vindo Uhum. atrás de mim para querer ter os cursos e tudo mais, eu comecei a perceber, sentir aquele chamado mesmo, daí eu senti que era o momento, né? E é assim que tem Sim, que ser, né? eu Porque é acho. assim que você vai conseguir Verdadeiro, né, realmente André? trazer algo bom. Acima de É, tudo, a gente tem que ser exatamente. verdadeiro com a gente mesmo, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Sou muito grata, André, muito obrigada. Muito obrigada a todos os que eu conheço, que eu não conheço, que vieram através de você. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Toda terça e quinta estou trazendo um profissional diferente, com temas diferentes, né? Alguns mais sofisticados, alguns mais simples, alguns mais, né? De todo tipo, mas vocês podem participar e fazer perguntas né? E nos ajudar aqui a nos comunicarmos da melhor forma para trazer informações para vocês. Que é esse o objetivo desse projeto meu, né? Informar, acima de tudo. E ficar os contatos, né, das diversas áreas, né, para as pessoas também se interessarem, como é o caso de você, dessa parte filosófica do Reiki, né, que eu recomendo, acho muito, muito interessante, muito útil, útil, né, benéfico. Né? Então, Com certeza. bom, muito obrigada a todos que estiveram presentes e participaram aí. André, fechamento é seu. Não, eu Tem agradeço mais também, alguma né? coisa? Principalmente a todo mundo que estava participando, né, e ouvindo a gente por esse tempo todo, né, tem que ser muito grato por isso. Sim. E estaremos aí para as próximas, né, esperando sempre estar podendo ser útil para todo mundo, né, e trocando essas experiências. Então, gratidão.